Como pode alguém que já foi cheio do Espírito Santo, pregador fervoroso, agora estar nas drogas, no crime ou no fundo do poço? Vamos entender como alguém que era cheio de unção, conhecedor da palavra e até temido no mundo espiritual, pode cair tão fundo, perdendo tudo, comunhão, dignidade, até a sua santidade. Temos como base o livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em primeiro lugar, temos a realidade bíblica da queda. Temos o primeiro exemplo, Saul, o rei ungido que caiu. Saul foi ungido por Deus, profetizava, liderava o povo, desobedeceu repetidamente a Deus e o Espírito de Deus se retirou dele. Depois acabou consultando uma feiticeira, de acordo com o livro de 1 de Samuel, no capítulo 28. Perdeu o trono e morreu miseravelmente. Temos como lição na história de Saul: a unção não é garantia da permanência na presença de Deus. Ela pode ser perdida quando o coração se afasta de Deus. Temos o segundo exemplo, Judas, discípulo próximo, mas coração distante de Jesus Cristo. Judas andou com Jesus, viu milagres, ouviu a palavra diretamente do Verbo vivo encarnado, mas escolheu alimentar a ganância e o diabo entrou nele. Seu fim foi a morte e pior, afastamento eterno de Deus. Em segundo lugar, temos por que isso acontece. Primeiro, a soberba espiritual. Temos como referência o livro de Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba procede à ruína. Muitos acham que por terem dons estão acima da correção e do arrependimento, mas isso é mentira. Nós devemos estar sempre dispostos a ouvir a correção, porque a correção veio para seguir a justiça de Deus em nossas vidas, assim como a chamada ao arrependimento. A palavra nos ensina que arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Em segundo lugar, temos falta de vigilância. Temos como referência o livro de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A unção exige vigilância constante. Um momento de descuido pode abrir brechas no mundo espiritual. Então devemos estar sempre vigiantes. Assim como a palavra já nos afirma que vigiem e orem, porque não sabemos o inimigo. Ele é astuto, anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa devorar. Em terceiro lugar, temos pecados ocultos não tratados. Temos como referência Hebreus 3:13, que nos diz assim: para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Pecados não são confessados, o coração vai se endurecendo cada vez mais e assim negando ou rejeitando todos os princípios e valores que o Senhor tem colocado em nossas vidas por meio da sua palavra. Em quarto lugar, temos a confiança nos dons e não na comunhão com Deus. Referência a Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Em teu nome profetizamos, mas Jesus responde: nunca vos conheci. O dom pode operar, mas a vida íntima com Deus pode estar morta. Então não adianta você falar que eu tenho dom daquilo, dom disso, mas se a tua comunhão com Deus não está organizada, nada disso adianta. Influência do mundo e amizades corruptas. Temos como referência o livro de 1 de Coríntios 15, 33, que diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações corrompem os bons costumes. Muitos começam a flertar com o pecado, acham que estão no controle, mas são estragados, são destruídos pelo mesmo, porque o pecado é algo sujo, não podemos brincar. O caminho da restauração. Como você pode se restaurar? Reconhecimento e arrependimento. Referência bíblica, Salmos 51. De Davi após o seu pecado. Ele era ungido, mas caiu. Sua restauração começou quando reconheceu seu erro. Segundo, confissão sincera e a volta à presença de Deus. Temos como referência o livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O caminho de volta sempre começa com a confissão verdadeira. Sempre que confessarmos, entregamos sinceramente aqueles que são os nossos pecados, aqueles que são as nossas culpas diante da presença de Deus. Em terceiro lugar, temos romper com as práticas e ambientes antigos. Temos como referência o livro de 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Sai do meio deles e apartai-vos do mal. É necessário cortar vínculos com tudo o que alimentava o desvio sobre a sua vida. São amizades que você corta, você se colocava, pare de ir naqueles lugares. E temos restauração, leva tempo, mas Deus é misericordioso. Temos como referência o livro de Joel 2, versículo 25. Restituí-vos-ei
os anos que foram consumidos. Deus é capaz de restaurar tudo se houver arrependimento sincero em nossos corações. Então basta nos arrependermos e crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos e as outras coisas Ele fará. Como diz a sua palavra, buscai primeiro o reino dos céus e outras coisas vos serão acrescentadas. 5. Atência e encorajamento. Ninguém está imune à queda. A Bíblia mostra que até os grandes homens de Deus erraram e alguns perderam tudo. Não brinque com o pecado. A queda pode ser rápida, mas a destruição é longa. Se você conhece alguém que caiu ou se você mesmo está longe de Deus, saiba, Deus ainda chama você. Temos como referência bíblica Jeremias 3:22, que diz assim: voltai, filhos rebeldes, eu curarei a vossa rebeldia. Se você estava desviado, volte para Deus, porque Ele ainda está nos a chamar. Ser cheio da palavra e da unção não torna alguém invulnerável. A queda acontece por soberba, descuido, pecado oculto, distância da comunhão, mas a restauração é possível através do arrependimento e retorno sincero à presença de Deus. Se você está caído ou conhece alguém que está caído, ore. Deus ainda transforma miséria em testemunho. Lembre-se de Lucas 15, o filho pródigo que voltou e foi restaurado pelo seu pai. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal.